Glória a Deus. Coloca o indicador lá no versículo de número 16, no capítulo 9 de Mateus. Nós vamos ler 2 versículos e vamos meditar neles. E depois nós vamos ler um outro texto no livro de Eclesiastes. Mateus capítulo 9, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: ninguém deita remendo de pano novo em roupa, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Versículo 17, todos juntos, leiamos. E entorna-se, e os odres, mas deita-se vinho novo em, e assim ambos se conservam. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 11. Não esqueça aí do que acabamos de ler, amém? Primeiro versículo 16, o versículo 16, ele diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. O versículo 17 diz: ninguém se deita vinho novo ou coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E agora Eclesiastes capítulo de número 11, ele traz uma frase que me preocupa muito, A última frase desse versículo de número 9, Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 9. Coloca o indicador lá no versículo 9. Quem encontrou, diga: encontrei um tesouro. Quem ainda não encontrou, diga: estou procurando. Glória a Deus, todos encontraram. Eclesiastes 11, versículo 9, diz o que mesmo, igreja? Toda a igreja junto. Na tua mocidade, e requereis proteção nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas, aqui está a minha preocupação. Sabes que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Esses textos que nós lemos, eles nos trazem algumas reflexões e nos vem a pergunta lá do livro de Mateus, do capítulo 9, o que Jesus quis dizer com esta parábola? Não se deita remendo de pano novo em roupa velha. Segundo, ele diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Nesse outro versículo de Eclesiastes, do capítulo 9, nos vem a recomendação: alegre-se, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Mas o final deste versículo é preocupante, porque ele diz que, sabes, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Ou, em outra tradução, Deus te pedirá contas. Ou seja, de tudo aquilo que realizarmos, de tudo aquilo que fizermos, nada, exatamente nada, absolutamente, passará desapercebido aos olhos de Deus. De todas as coisas que praticarmos nesta vida, desde o nosso nascimento até o dia em que descermos à sepultura, todas as coisas que nós praticarmos, sejam elas boas ou má, Deus irá nos pedir contas, ou seja, prestaremos contas a Deus. No livro de Mateus, deitar remendo novo em pano velho é uma parábola que aparentemente, muitas vezes, ela passa desapercebida por nós, simplesmente por se tratar de uma parábola tão simples. Mas se tratando de Jesus, até mesmo aquilo que nos parece simples, sempre há um sentido mais amplo do que simples palavras. E antes de tudo, precisamos entender um pouco o contexto histórico desta época e a importância desses elementos para o povo na qual a época ele foi escrito. Roupas não era um artigo tão fácil de se produzir naquela época.
Hoje em dia, quase todos os dias, estamos aí dentro de uma roupa nova, principalmente mulheres, né? Mulher gosta muito de roupa e ficam bonitas nessas roupas, né? O homem já é um pouco mais desleixado, já utiliza uma. Um dia lá em casa, a Rubiene e mais a Selma passaram lá no guarda-roupa e pegaram um pijama meu lá e deram fim nele. O pijama é tão velhinho, irmão, mas eu gostava tanto dele. É tão macinho, né? E aí, quando eu vou tomar banho, eu sempre procuro, tem um monte de toalhas novas, eu sempre procuro as toalhas velhas, porque elas são mais macias, para mim elas são mais macias. E a Rubiene disse que eu pareço caixeiro viajante. Quando a gente viaja, eu carrego o meu edredom, né? Para onde eu vou, eu carrego o meu edredom. Velhinho, mas está ali comigo. Então, a gente tem essas práticas na nossa vida. A mulher, por exemplo, tem uma prática de todo final de semana, arrumar cabelo, fazer unha, aquela coisa toda, para ficar mais bonita, mais elegante. Aí o homem não tem muito o que arrumar mesmo, pintia um cabelo, joga para um lado, joga para o outro, bota uma camiseta, uma calça jeans, um tênis e está tudo muito bem, não é verdade? Mas naquela época, esse costume de roupa nova era algo extremamente difícil. Por quê? Por falta dos recursos naturais. Não se tinha aquilo que nós temos nos dias de hoje para se confeccionar os tecidos. Então, o que tinha de mais comum eram as roupas de lã. Por quê? Porque eram acessíveis as roupas de lã, porque existiam a criação de ovelhas. Então, das ovelhas tiravam as lãs, e aí então se fazia as roupas que eles desejavam. E aí então as pessoas usavam essas roupas, queridos, por muito tempo. Mas por muito tempo mesmo, ao ponto de ficarem velhas e rasgarem, por causa do seu uso, precisando o quê? De remendos. Precisava-se de remendos para poder consertar estas roupas que foi usada por muito e muito tempo e chegou a rasgar. E aí, então, o povo sabia que colocar o remendo na roupa velha com o remendo novo, assim que aquela vestimenta fosse à água para ser lavada, o que aconteceria com o pano novo? Ele vai encolher. E o tecido velho, sensível, já debilitado, iria fazer o quê? Rasgar. Então, sabendo disso, eles usavam as roupas até os últimos momentos, e aí sabiam que não se podia deitar remendo de pano novo em roupa velha. E aí, por outro lado, quando a gente pensa, não se coloca vinho novo em odres velhos, o odre velho era um tipo de canil que as pessoas usavam naquela época, que era feito de pele de cabra, de couro de cabra, né? E que usava-se para guardar líquido, ou vinho, ou água, porque eles trafegavam de um lugar para outro, distâncias longas. E a água ou o vinho dentro desse odre, dentro desse cantil, iria conservar a sua temperatura. Então eles teriam uma água mais fresca durante as suas viagens. O odre, querido, era também muito forte e elástico. O odre era um tipo de que eles usavam, além de armazenar água, usavam para armazenar vinho. Quando a Bíblia fala sobre não deitar vinho novo em odre velho, porque o odre velho, semelhante à roupa velha, o que acontece com ele? Ele, quando se coloca o vinho novo no odre velho, o vinho vai fermentar. Ao fermentar, ele vai produzir no odre ou no cantil uma dilatação. E o odre, sendo velho, o que vai acontecer com ele? Vai romper. E vai se perder o quê? O vinho ou a água que estava contido nele. Por isso vem esta orientação. Não se coloca vinho novo em odre velho. O vinho novo tem que ser colocado em odre novo, em cantil novo. Porque o cantil novo, com a fermentação do vinho, ele vai dilatar e suportar a fermentação do vinho até ele atingir o seu nível necessário para consumo. Qual a explicação que o Senhor quis dar ao usar esta parábola de não se deitar pano novo, remendo novo em pano velho e de não se colocar vinho novo em odre velho? Qual é a aplicação? O que Jesus quis dizer? E como eu acabei de dizer aqui, as simples palavras de Jesus
parecem simples, mas elas são contidas de uma profundidade extraordinária. Quando Jesus aplica esta parábola do remendo novo em pano velho, Jesus estava trazendo um ensinamento novo que batia de frente contra o velho costumes dos fariseus e dos escribas daquela época. Por isso, os rituais e tradições do judaísmo estavam sendo combatidos por Jesus. E o que Jesus estava fazendo? Era trazendo um ensinamento novo para pessoas que mantinham a mesma prática, a mesma conduta e os mesmos ensinamentos. E aí Jesus, ele aplica esta palavra. O pano novo que Jesus se refere nesta parábola é o evangelho do reino, é o evangelho da salvação, é o evangelho da mudança de vida, é o evangelho da restauração, é o evangelho da libertação. É isso que Jesus estava trazendo para os fariseus, para os escribas daquela época. Do mesmo modo como não se deve colocar um remendo novo numa roupa velha, o crente não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus e escribas, porque eles estavam vivendo uma vida hipócrita. Aparentemente estavam anunciando um evangelho que na verdade não era o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, mas um evangelho cheio de tendências, cheios de manejos humanos para se adaptar o evangelho ao seu modo de vida e não adaptar a vida ao evangelho de Jesus Cristo. Quando isso começa a acontecer, que Jesus está trazendo para aquele povo um ensinamento novo e dizendo para eles que para andar com ele tinha que ter mudança de vida. Os velhos costumes e as velhas práticas deveriam ficar no passado e a pessoa deveria passar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quando ele diz isso, volto a frisar, o crente não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado, ou dos velhos costumes que o afastam de Jesus. Pois é impossível, irmãos, viver uma vida de santidade, permanecendo com as mesmas atitudes de quando não tinha Jesus. Porque agora o novo é novo e o velho é velho. E em Cristo Jesus nós nos fazemos uma nova criatura. Quando Jesus traz isso, ele está dizendo, olha, até o dia de hoje, você andou de uma forma errônea, você andou em pecado, você andou distante da verdade. Mas agora que você está recebendo a verdade, agora que você está recebendo a palavra genuína, o evangelho do reino da salvação, a sua vida deve ser pautada por este evangelho. Tem que haver mudança na sua vida. E não só isso, mas Jesus estava mostrando que os velhos costumes, tradições, práticas religiosas eram como odres velhos, que não serviam para aguardar o evangelho do reino. Porque quando entra o evangelho do reino no odre velho, o odre velho vai se romper, não suportaria esse novo evangelho. E aí então haveria necessidade de um novo nascimento, de nascer de novo. E aí ao nascer de novo, um odre novo, receberia então a qualidade da palavra nova, do vinho novo, e suportaria em si, dentro de si, esta palavra para viver conforme o evangelho do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No meu ponto de vista, o maior problema da sociedade, desde os dias de nascimento até os dias que se desce a sepultura, o maior problema, no meu ponto de vista, são os de relacionamentos. Os problemas de relacionamento, eles, do meu ponto de vista, são os piores, os mais difíceis e os mais corriqueiros na vida de qualquer ser humano. Quando a gente olha lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar dois irmãos, Caim e Abel. Caim e Abel.
O que aconteceu com esses dois irmãos? Entraram em atrito ao ponto de um tirar a vida do outro. Mas se voltarmos lá atrás, ainda no livro de Gênesis, quando Deus faz o homem e dá ao homem uma ordenança, a gente vai ver que logo à frente, quando Deus vê que o homem não é bom que ele viva só, Deus faz para ele uma ajudadora, uma esposa. E no meio da trajetória deste casal, os dois cometem um pecado ao desobedecer o quê? A ordenança de Deus. Daquele fruto, desses frutos aqui, todos vocês podem comer, mas daquele, não. Qual foi o maior problema aí? De relacionamento entre homem e Deus, na submissão da vontade de Deus. Quando a gente olha ainda no livro de Gênesis, lá pelo capítulo 16 em diante, nós vamos encontrar outros dois irmãos que tiveram problemas. Ismael e quem? E Isaac. Ou Isaac e Ismael. Ainda no livro de Gênesis nós vamos encontrar Esaú e Jacó. Ainda no livro de Gênesis nós vamos encontrar José do Egito vendido por quem? Pelos seus próprios irmãos. Peguei aqui apenas esses aqui como referência, mas nós temos mulheres, nós temos crianças, nós temos jovens que também tiveram problemas de relacionamento. Quando a gente olha para Davi também teve um problema de relacionamento entre ele e Deus, que acaba cometendo o pecado, o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente olha outras histórias, a gente vai encontrar que esta questão de relacionamento é algo tão sério na vida do ser humano, que Deus, para restaurar a amizade, a comunhão para com o homem, ele envia o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para restaurar a comunhão para com o homem. Vê como é complicado essa questão de relacionamentos? Citei esses, irmãos, porque foi assim os que eu achei mais importantes para a gente poder conversar um pouquinho a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Será que nós literalmente estamos vivendo o evangelho que Jesus Cristo quer que vivamos? Será que eu e você, dentro da nossa casa, na nossa família, estamos vivendo o evangelho que Jesus Cristo gostaria que nós realmente vivêssemos? E aí, queridos, o que nós vamos olhar nessa questão de relacionamento, que estão aqui relatados na Bíblia Sagrada, são que vamos encontrar pessoas quebradas, pessoas feridas, decepcionadas uns com os outros, pessoas que não conseguem avançar no relacionamento, na amizade, que não conseguem avançar na vida espiritual, e a vida espiritual fica pífia, fica tão pequenininha, o tempo todo aquela mesma coisa, onde não há novidade de vida, que a palavra diz que tem que haver, porque em Cristo Jesus há sempre novidade de vida. Em Cristo Jesus há sempre coisas novas acontecendo nas nossas vidas. Mas nesta questão de relacionamento, nós vamos encontrar pessoas feridas umas com as outras, pessoas quebradas por causa de situações que vivenciaram dentro do seio familiar, pessoas frustradas, pessoas que não conseguiram avançar, pessoas que estão entristecidas e muitas delas em depressão, em crise sentimental, em crise existencial por conta de uma frustração que sofreu com alguém, uma decepção que sofreu com alguém. Um casamento mal sucedido, uma amizade mal sucedida, um filho que se investiu muito esperando que ele se firmasse na vida e avançasse, e ele se perdeu no meio do caminho. Um parente que você gostaria que estivesse bem sucedido na vida espiritual, mas que também por alguma coisa, por algum relacionamento, ele ficou frustrado e não conseguiu avançar na fé. Por que não dizer também entre nós mesmos, pessoas que estão feridas, entristecidas, marido e mulher, mal se falam, conversam pouco, ou por qualquer coisa estão aborrecidos, entristecidos um com o outro. O que eu quis dizer desde o princípio com a minha preocupação? Que relacionamentos assim, eles tendem a trazer crentes frustrados, crentes decepcionados, culpando todo mundo e muitas vezes culpando Deus, e no qual estão com a salvação tremendamente ameaçado.
Mas o que Deus me traz para dizer nesta noite é para que venhamos refletir a respeito do nosso relacionamento para com Deus. Porque se o nosso relacionamento para com Deus for um bom relacionamento, obviamente que o meu relacionamento para com o meu irmão, ele também será uma bênção. Ele também será uma bênção. E o que eu quero trazer para nós refletirmos nesta noite, irmãos, na posição que nós nos encontramos, eu me encontro, você aí me ouvindo nesta hora, você se encontra. Será que você está literalmente na posição que Deus gostaria que você estivesse? Será que você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça? E quando eu preparava essa palavra, eu dizia, Deus, essa palavra é um pouco forte. E aí eu pensei comigo mesmo, se fosse da minha vontade, eu não ministraria essa palavra. Mas eu não estou aqui para trazer as minhas convicções, nem o que eu quero, o que não quero, estou aqui para trazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz isso para nós. Está nos trazendo a que venhamos sair da zona de conforto, para realmente nos colocarmos na posição que Deus quer. Normalmente, queridos, nós nos achamos os mais bonitos, os mais inteligentes, outros se acham os mais espirituais, aquele que ora mais, aquele que profetiza mais, aquele que faz mais, aquele que se acha o bambambam, ou aquele que estuda mais a palavra e detém um certo conhecimento. E aí, queridos, quando nós nos achamos assim, pensamos que somos as melhores pessoas no reino de Deus, de estarmos quase juntinho dele, lá ao lado dele. Olha, eu sou tão espiritual que eu já me sinto assim, do lado de Deus. Olha, eu sou tão espiritual que eu oro todo dia, 24 horas por dia. Olha, eu estou tão bem, porque Deus é tão bom, e eu estou espiritualmente bem. Mas nos esquecemos que Deus está olhando para nós, e muitas vezes meneando a cabeça e dizendo, tu és miserável, tu és pó. Enquanto você se acha o máximo, se coloca, pastor Lutero, na posição do melhor, Deus está meneando a cabeça e dizendo, tu és miserável. Deus está meneando a cabeça e dizendo o que diz lá em Apocalipse 3, do 15 ao 17, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E nós achando que somos o máximo, os intelectuais, os bambambãs do reino de Deus. E o versículo 17 diz, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Que palavra é essa, pastor? É Deus nos advertindo e nos tirando da zona de conforto, para que a gente possa entender e refletir que a nossa vida precisa de novidade todos os dias. E esta novidade só é possível no relacionamento perfeito para com Deus através de Jesus Cristo. Nós não podemos continuar, entra ano e sai ano, da mesma maneira. Não podemos continuar, entra ano e sai ano, nessa superficialidade espiritual. Não podemos continuar, entra ano e sai ano, nessa vida, posso até dizer assim, vida medíocre espiritual, porque não ora direito, não jejuma, não busca a presença do Senhor, não manifesta dons espirituais. O que está acontecendo com cada um de nós nos dias atuais? E quando eu digo cada um de nós, não me refiro só a nós que estamos na igreja, mas você que está nos ouvindo, ou as igrejas do mundo inteiro. Um esfriamento espiritual. E deixe-me te fazer uma pergunta. Quando entramos aqui na igreja, começou o culto. Quantas glórias a Deus você conseguiu dar para o Senhor? Será que você se lembra? Viu o pastor Lutero falando aqui, ó, se deleita, se debruça na presença do Senhor. Gente, como isso é lindo, você se debruçar na presença do Senhor e sentir o mover do Espírito de Deus na tua vida. Não estou dizendo que você não tenha problema, pode estar passando o maior problema da sua vida, mas você tem paz, porque você sabe em quem você tem crido. Você tem alegria, porque você sabe em quem você tem crido.
Você sabe que Deus está com você e que os passos neste deserto, uma hora chegará ao fim. Assim como Jesus, o Senhor Deus diz para o mar, até aqui, mar, não avança mais. Assim também o Senhor vai chegar a hora de dizer para os teus problemas, até aqui, cessou. Agora é a bênção que vai manifestar sobre a tua vida. Mas eu preciso me posicionar como Deus quer. E eu preciso chegar na presença do Senhor adorando, glorificando, para que a graça do Senhor seja manifesta na minha vida. Tem um ditado popular que diz que ninguém sabe o que calado quer, né? Se Deus não fosse onisciente, onipresente, a gente poderia dizer a mesma coisa. Como é que Deus ia saber se você não fala? Como é que Deus vai saber que você está glorificando de boca fechada? Não é verdade? É isso que a palavra está nos trazendo nesta noite. Incômodo. Por que incômodo? Porque nós não estamos na posição exatamente como Deus quer. Às vezes estamos inseridos no contexto chamado igreja, mas as práticas das portas para fora são aquelas antes de aceitar Jesus. Não houve mudança. O linguajar é horrível, cheios de gíria, de palavrão. A conduta é uma conduta dúbia. Vai todo largadão, quando vê um irmão da igreja, se endireita, opa, o irmão da igreja ali, cuidado. Mas a nossa vida tem que ser a mesma aqui dentro e tem que ser lá fora. Sim ou não, igreja? Tem que ser a mesma. O mesmo Deus que está aqui conosco é aquele que vai retornar comigo para a minha casa. É aquele que vai entrar na minha casa e vai permanecer na minha casa. É aquele que vai sair da minha casa amanhã cedo para ir comigo para o meu local de trabalho e vai permanecer comigo lá no meu trabalho, porque não é o ambiente, sou eu no qual Deus manifesta o seu poder e a sua graça. Então eu preciso fazer essa diferença. Igreja, entende isso? Amém, igreja? Eu preciso fazer essa diferença. Não posso continuar com a roupa velha e colocando remendo novo. Toda vez que eu passo aperto, corro para a igreja, remendo novo. Toda vez que eu preciso de um milagre, eu corro para a igreja, remendo novo. Mas a vida, ela continua lá fora do mesmo jeito. Tem que haver mudança. Não dá, o remendo pode até funcionar aqui. Você vai sentir paz, vai sentir a presença do Senhor. Mas ao sair daqui, o remendo não vai ser eficaz na sua vida. O remendo não vai ser eficaz na sua vida. Porque você vai precisar entrar ali, odre velho, e sair e se transformar odre novo, receber o vinho novo, a graça do Senhor, e sair daqui com a graça do Senhor na sua vida. Para que ela possa permanecer e ser eficaz naquilo para o qual ela foi enviada. Mas muitas vezes a palavra não cumpre na nossa vida o que nós queremos, justamente porque nós não nos posicionamos da maneira como Deus quer. Queridos, a Bíblia relata a história de um homem, e vocês conhecem, Naamã. Naamã foi um general de guerra, foi um homem influente e respeitado, temido nas batalhas, um homem que tinha o respeito do seu senhor. A Bíblia diz que ele era general de exército da Síria, um grande homem diante do seu senhor. Era um homem respeitado pelo seu senhor, e era também um homem valoroso, um herói de guerra. Mas mesmo tendo tanto poder e autoridade, havia algo na vida de Naamã que lhe trazia embaraço. Vocês sabem o que é? Naamã tinha tudo isso, mas ele era leproso. Ele era leproso.
E aí eu olho para a nossa vida e vejo que você pode ser a pessoa mais perfeita neste mundo, mais linda, mais inteligente, o melhor profissional, mas sempre haverá algo na sua vida que te trará embaraço, que vai te deixar desconfortável. Por quê, pastor? Para quebrar a soberba, para diminuir a sua vaidade, para diminuir a sua autoconfiança, para mostrar que você não é autossuficiente, para que você exercite a humildade e a fé de saber que você precisa crer no Deus que pode fazer todas as coisas, que você precisa reconhecer que existe Deus na sua vida. Como Naamã, tudo isso, general de guerra, homem respeitado diante do seu Senhor, diante dos seus homens, os homens o viam como um homem de guerra, um homem bonito, naquela armadura imponente, mas dentro de si havia lepra, ele era leproso. O que escondia a lepra de Naamã era aquela armadura linda que ele utilizava. E muitas vezes nós estamos assim, como Naamã. A armadura está linda, reluzente, mas o interior está cheio de lepra. Coração cheio de lepra, pensamentos leprosos, conduta leprosa, totalmente enfermo, precisando de cura e entendendo que Deus é que é obrigado a fazer o que você quer, na hora que você quer. Não, Deus faz segundo a graça e misericórdia dele, não porque merecemos, porque nunca iremos merecer, mas é a graça e a misericórdia de Deus que faz com que ele abençoe a nossa vida e os nossos dias. Sabemos também que quem era leproso não vivia no seio da comunidade. Ele tinha que viver retirado do povo, num lugar isolado, num lugar afastado. Mas o povo não sabia que Naamã estava leproso. A armadura escondia a sua lepra. Muitas vezes, o nosso aspecto exterior tenta esconder a lepra que está no nosso interior. Muitas vezes, quem olha, vê apenas o exterior. Mas quando Deus olha para você, meu irmão, Ele vê tua alma, teu coração, teu pensamento. E antes da palavra chegar à sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Mas Naamã está lá, recebeu a notícia de um lugar em que poderia encontrar a cura para o seu mal. E ele vai em busca da cura, ele vai em busca do milagre, como muitas vezes nós fazemos aqui, num culto como hoje, numa tarde da bênção, num culto da família como amanhã, vamos em busca do nosso milagre. Só que chegou a hora, na vida de Naamã, quando ele recebe a palavra do profeta, vai e mergulha-te 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele recebe esta palavra, chegou a hora de quem não sabia, teria o conhecimento que dentro daquela armadura imponente, dentro daquela armadura reluzente, aquele homem de guerra, aquele homem habilidoso e querido pelo seu Senhor, era um homem leproso, porém indigno. Não deveria estar à frente daquele exército. Como líder de um poderoso exército, em um tempo em que havia uma aliança de paz entre a Síria e Israel, tirar a armadura, pastor Lutero, aqui, nessa situação de Naamã, era exatamente mostrar as suas vergonhas. Era realmente se desnudar e mostrar as suas vergonhas, a lepra que estava em seu corpo, o quão podre estava por dentro daquela armadura. E ele não desejava fazer isso. Mas ele também não poderia mergulhar no rio com aquela armadura. O que os homens estavam vendo era um guerreiro habilidoso, mas estavam vendo ele apenas pela sua armadura. Agora chegou o momento de mergulhar no rio, e ele teria que retirar aquela armadura. Ele teria que deitar fora aquela armadura para poder então mergulhar no rio. E quando analisamos a vida de Naamã, nós vamos observar, irmãos, que não dá para apresentar ao Senhor com o brilho da armadura, mas com lepra por dentro. É preciso
curar a lepra. Deus não estava preocupado ou olhando para a armadura de Naamã, mas Deus estava olhando para o seu interior. O homem arrogante, o homem prepotente, o homem que não conhecia Deus, mas que Deus queria salvar, que Deus queria libertar e transformar através daquela atitude. Muitos estão assim, bonitos por fora, mas cheios de lepra por dentro. Muitos estão assim, querendo a bênção, mas não querem a obediência, não querem a humildade, não querem a submissão e muito menos o esforço de se fazer algo para o reino de Deus. Coração amargurado. Deus queria mudar a vida de Naamã. Aquele coração amargurado ganhou muitas batalhas, mas era leproso. Deus queria fazer com que aquele homem também pudesse liberar perdão, poder falar com as pessoas de uma forma tranquila, sem precisar se esconder de quem ele era. E muitas vezes nós estamos assim, muitos cristãos estão exatamente desta maneira, armadura brilhosa, linda, aspecto maravilhoso, por fora um exemplo, por dentro cheio de lepra. Mas Deus está falando conosco nesta noite, queridos, exatamente porque Ele deseja nos dar a oportunidade que Ele deu para Naamã e restaurou a sua sorte. Ele também quer restaurar a nossa vida, a nossa sorte. Talvez você esteja com a armadura tão linda, tão reluzente, que todos admiram, mas dentro desta armadura há um coração cheio de lepra, um pensamento cheio de lepra, que Deus quer curar. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer isso para você, que Ele quer abençoar a sua vida, muito mais do que você tem sido abençoado, mas que nós também precisamos tomar algumas posições que Deus está requerendo de nós, como filhos, como servos, como igreja do Senhor. E nós precisamos pensar nisso, como igreja do Senhor, como eu tenho me comportado, como filho de Deus, como eu tenho me comportado. E pegar e tirar esta armadura. E você vai dizer, mas pastor, vão ver as minhas vergonhas. Eu vou ser humilhado. As pessoas vão me criticar. E eu digo, irmão, ainda que critiquem, ainda que seja humilhado, retirar a armadura é o sinal da tua vitória, para que o milagre de Deus se realize na tua vida. Então, se tiver que passar a vergonha, passe a vergonha. Se tiver que passar a crítica, passe pela crítica. Se tiver que passar pela humilhação, passe pela humilhação, mas passe sabendo em quem você tem crido, que aquilo é necessário para quebrantar o teu coração, para mudar o teu pensamento, para te trazer a uma posição que Deus te quer como filho, que Deus te quer como servo, para te levar a uma posição em que Ele possa pegar e encher com o Espírito Santo dEle e manifestar dons espirituais através da tua vida, e você abençoará a muitos que estão na tua casa, na tua família, no teu trabalho, e aonde você estiver, a graça de Deus vai manifestar na tua vida, porque você é um vaso novo, você é um instrumento cheio da unção, da graça de Deus, e Deus vai manifestar o poder dele através da sua vida. E alguém vai olhar para você e vai dizer, olha, aquela palavra que você me disse outro dia, eu estava tão desesperado, mas aquela palavra me trouxe paz. Olha, eu estava enfermo, e aquela oração que você fez, ela trouxe cura para a minha vida. Olha, eu estava em desarmonia no meu lar, mas Deus manifestou a graça dele. E eu estou com o meu lar abençoado. Deus quer restaurar, queridos, alianças quebradas. Deus quer restaurar as questões pessoais que você se perdeu no caminho. Deus quer restaurar a tua fé. Deus quer te levantar. Deus quer te usar de uma maneira diferente como você nunca foi usado. Deus não quer somente a beleza do seu exterior, mas Deus quer limpar também o seu interior, para que você seja um instrumento de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Você entende isso? Diga amém. E o que Deus quer fazer? Quer restaurar nossas vidas. O que Deus quer fazer? Primeira coisa que Deus quer fazer é nos libertar de todo o impedimento e cansaço espiritual que tem nos acompanhado ao longo dos dias.
Enfermidade espiritual, depressão. A frustração, ela vai trazendo depressão. E até uns tempos passados, ano passado, eu dizia que depressão era coisa do diabo. Era coisa para quem não orava. Era o conceito que eu tinha. Até eu ser acometido de depressão. A igreja acho que não sabe, acho que só Lutero que sabe disso, mas a pastora. Fui acometido de depressão e aí fui estudar e pesquisar. E aí eu vejo que quando o nosso corpo ele entra em desarmonia, ele provoca sérias consequências na nossa mente, na nossa alma e no coração, que produz a depressão. E eu dizia, mas eu estou orando, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro. Pastora Selma, mas Rubiene diziam, pai, o senhor está com depressão. Rubiene é enfermeira, ela conhece bem disso, pastora Selma também. Pai, o senhor está com depressão. Que depressão? Isso é coisa do diabo. Depressão? Mas pai, o senhor está ficando no quarto, pai, o senhor quase não conversa com a gente. E eu, não, é porque a hora que eu quiser sair do quarto eu saio. Quer ver? Ia lá, abria a porta e saía, voltava, deitava de novo. Pronto, tá vendo aí, ó, eu que quero. Só que, queridos, não é apenas uma questão espiritual. É uma questão física, mental, que precisa ser tratado com seu devido cuidado. E Deus quer restaurar isso na nossa vida nessa noite. É uma palavra dura, porque é uma palavra que nos tira do conforto. Quão bom estarmos confortável, não é? Você já viu quando você, quem anda de ônibus, né? Está lá sentado sozinho naquele lugar à vontade. Aí de repente vem uma pessoa mais cheinha e senta lá do lado e aí você já se aperta, te tirou do conforto, né? Você disse, olha assim, poxa, podia sentar em outro lugar, né? E aí podia sentar em outro lugar. Não, a palavra do Senhor é isso, nos tirar do conforto espiritual em que nos encontramos, nos tirar da posição cômoda em que nos encontramos, justamente para nos posicionarmos conforme a sua palavra. Porque o prazer de Deus é te abençoar. Abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu casamento, abençoar os seus filhos, abençoar a sua história, o seu futuro. É o projeto de Deus para a nossa vida. Mas neste mundo a gente passa por dificuldades tamanhas. Muitas delas aquelas que nós provocamos. Tantas outras que passamos provocadas por aqueles que estão ao nosso lado e nos envolvem nos problemas, e a gente está lá envolvido no problema dos outros, passando por lutas. Mas o que Deus está querendo dizer é que Ele quer mudar a sua sorte, Ele quer mudar a sua história. Mas Ele também está nos dizendo nesta noite que exatamente na posição como estamos, tão confortáveis espiritualmente, para Ele não está bom. Ele está querendo que você tome uma posição a respeito do reino dos céus, para que o manifestar do seu Espírito Santo seja completo na sua vida. Você entende isso? Diga amém. Amém, igreja? É isso que Deus quer de nós. Mas nós também temos o livre-arbítrio de continuarmos exatamente como estamos, olhando para as adversidades, para as situações e simplesmente não mudar. É como alguém que sabe que você está numa estrada e diz, ali na frente tem um buraco que você não pode passar. E aí eu dizia uma vez para minha esposa, a gente conversando em casa, e a respeito de pegar um ônibus, eu disse, olha, eu peguei um ônibus errado outro dia, e aí eu peguei e desci. Ela falou, não, eu ia até o ponto final. Eu falei, que adianta estar no ônibus errado e ir até o ponto final, para ter que voltar tudo de novo. Né? Vai ter que voltar tudo de novo, então já está errado, tá tudo. Pulo fora, pega o outro. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Ei, pega o caminho certo, pega a direção certa, pega a graça de Deus que é melhor que a vida, se alimenta da palavra e pergunta para o Senhor, Deus, como é que o Senhor me quer no teu reino e na tua obra? Como é que o Senhor me quer? Porque se Deus está trazendo esta palavra para nós nesta noite, significa que as coisas não estão tão boas. Precisamos de mudança. E essa mudança ela tem que partir de nós. E ela precisa começar tirando essa armadura de supercrente, essa armadura de superstar espiritual, essa armadura de o maior ungido dos séculos, essa armadura do maior profeta de todos os tempos. Porque o maior profeta de todos os tempos, a gente sabe, é Jesus.
E Ele quer mudar. A gente precisa tirar essa armadura e na simplicidade de alma e de coração, como nós pregamos tanto para os outros, olha, fica firme, você precisa mudar a sua vida. Olha, você precisa ler mais, você precisa orar mais. Começa a pregar para você também. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais. Você precisa se posicionar mais diante do reino de Deus, como Deus quer. E aí, queridos, quando isso acontecer, o milagre na tua vida pode até não ser completo, mas vai ser uma bênção extraordinária para você. Como Naamã, que precisou te retirar a armadura e mergulhar no rio. Ei, volta lá atrás, aonde você errou. Faz uso da palavra, lembra-te de onde caíste. Vai lá, conserta aonde você errou, para você poder seguir livre na tua caminhada, na carreira que está proposta para você. Porque senão mais cedo ou mais tarde, como ônibus, você vai ter que voltar lá atrás para corrigir. Então corrige logo e segue livre na caminhada que te está proposta. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Talvez a palavra não tenha sido aquilo que você gostaria de ouvir, mas é uma palavra que Deus quer trazer para nós, exatamente para produzir em nós mudança, santificação. E a Bíblia nos adverte que sem santificação ninguém verá o Senhor. Enquanto está em tempo, renovemos a nossa aliança com o Senhor. Tomemos a posição que Deus quer e glorifiquemos o seu nome, para que a bênção dele seja completa na nossa vida. Amém, queridos? Feche os teus olhos e eu queria te dar alguns segundos para você mesmo falar com o Senhor, dizer para Ele o estado real da tua vida, aquilo que não está bom. Seja sincero, diga para Ele: Deus, para mim assim não está bom, eu estou insatisfeito nisso, naquilo. Usa de sinceridade para com o Senhor. Deus, eu quero mudança nisso, aqui, ali. Eu preciso melhorar. Quero te dar esses segundinhos para você fazer a tua oração. É você e Deus. É você e Deus. Oh, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Glorificamos o teu nome porque tu és Deus. E o Senhor nos trouxe uma palavra de advertência. Muitas vezes, Pai, achamos que somos tão bons, tão inteligentes, tão cheios da tua graça. Demonstramos ser aquilo que o nosso interior não é. Às vezes o exterior está tão lindo, Deus, mas o interior está cheio de lepra. Mas o Senhor nos trouxe esta palavra nesta noite, nos tirou do conforto espiritual, para nos dizer que nós podemos mais, porque o Senhor está conosco. Para nos dizer, ó Pai, que precisamos tomar posições concernentes à Tua palavra e ao Teu reino, para que a Tua graça e os dons espirituais sejam manifestos na vida de cada um e na vida da igreja. Pai querido, entra no nosso coração de uma maneira tão especial. E aquilo que temos, ó Pai, dito a Ti, porque queremos mudança, nós muitas vezes sozinhos não conseguiremos. Deus, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas limitações. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa maneira de ver e compreender a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, a cada dia da nossa vida, nos entrelaçarmos mais contigo espiritualmente, para que o Espírito Santo do Senhor se manifeste em nós, não apenas nos momentos de oração,
não apenas na igreja ou nos cultos de louvor, mas aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Teu Espírito Santo se mova em nós, através de nós, e que possa abençoar outras vidas, que possam trazer ao Teu reino também. As dificuldades que temos, as tristezas de alma, as frustrações da vida, Senhor, arranca agora, Pai, arranca agora os pensamentos negativos de que não vai dar certo. Arranca agora, Pai, os pensamentos de desistência. Arranca agora, Pai, os pensamentos de mesmice, a mesma coisa todo dia a mesma coisa. E a Tua palavra nos diz que nós podemos viver em novidade de vida, Senhor. E é isso que nós queremos para nós, o que a Tua palavra diz que nós temos, o que a Tua palavra diz que nós podemos, o que a Tua palavra diz que nós somos. Cumpra em nós o Teu querer, meu Pai. Traz alegria ao coração ferido, traz paz ao coração aflito, traz alegria ao entristecido, traz força, Pai, ao que está fraquejando no caminho. Renova a fé, ajuda-nos em nossa fé e abençoa a nossa casa, nossa família, nossa igreja, nossos irmãos, de uma maneira toda especial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.